Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Um programa feito por economistas sem economês. Nesta semana estamos recebendo Rodrigo Mariano, que é gerente de Economia e Pesquisas da APAS, Associação Paulista de Supermercados. Rodrigo, o bloco de hoje, cara e coroa, costumo dizer aqui a moeda não cai de pé, não tem muro. A gente precisa se posicionar. Primeiro tema, inflação ou PIB? Em relação ao quê? Em relação ao Banco Central. Na semana passada, o Copom deu uma pisada no freio, na verdade repetiu a dose do corte de juros de 1 ponto percentual, mas já sinalizou que por conta da crise política ele deve reduzir essa intensidade dos cortes. Na sua opinião, qual deve ser de fato o foco do Banco Central? É a inflação, que já está baixa, ou é o PIB, que está ainda tentando caminhar para sair da recessão? Nesse ponto aqui, o PIB é prioridade para 2017 e para 2018 também podemos alongar, né? O Banco Central tem feito um excelente trabalho na condução da política monetária no Brasil ao longo dos últimos meses, né? E isso tem tornado mais confiante o cenário, o mercado tem ficado mais confiante com as decisões do Banco Central. Nesse sentido, eu acho que nesse momento é mais importante a gente olhar esses 14 milhões de desempregados, né? A renda em queda, o consumo que não consegue voltar, principalmente nos bens duráveis, e bens duráveis está relacionado com a indústria, que é um grande empregador. Então, nesse momento, o que tudo indica, a inflação está sob controle, né? O que tem saído um pouco da inflação, muitas vezes são alguns bens muito pontuais, alimentos, que sofrem de efeitos sazonais. Então, a prioridade nesse momento deveria ser o PIB, olhando aí já para 2018, que é o ano aí que de fato vai trazer algum ritmo de atividade mais elevado. Então, dava para o Banco Central ter sido um pouquinho mais ousado na última reunião, você acha? Nós acreditamos que muito mais do que ser usado na última é a sinalização de um recuo, né, de uma desaceleração das próximas. Nós acreditávamos que uma queda de 1 ponto percentual na próxima reunião seria condizente com o atual momento do país. Perfeito. Próximo tema do cara e coroa, confiança ou juros? Afinal de contas, quando a gente olha para o comércio, o que é mais importante? É um consumidor confiante ou é um juros despencando que de alguma forma estimula aí os financiamentos? Nesse ponto, a confiança. A confiança é um fator fundamental na economia, né? Através da confiança, como nós já falamos em programas anteriores, é a confiança que faz o consumidor trocar o seu carro, fazer a reforma no seu imóvel. Então a confiança ela traz, a confiança de estar empregado no dia de hoje e no dia de amanhã é que faz o consumidor de fato adquirir principalmente os bens duráveis, que move de fato principalmente a indústria, né, o grande empregador aí da economia brasileira. Então a confiança nesse momento é muito mais relevante do que a queda nos juros. Então nesse contexto, já que a confiança é a prioridade, dá para ser confiante num país com essa crise política? Nesse momento a confiança tanto de consumidores quanto de empresários está abalada pelo cenário político, né? Mas nós acreditamos que passando essa fase do imbróglio político que o Brasil, que nós entramos, provavelmente a gente consegue elevar a confiança e partir aí para um aumento no consumo das famílias. No seu dia a dia, você já tem sentido empresariado mais cauteloso, esperando uma definição política? Sim, várias decisões de investimento são postergadas diante de um ambiente incerto, né? A incerteza ela vai gerar desconfiança e, obviamente, os investimentos são postergados após a passagem desse período turbulento aí da política brasileira. Perfeito. Próximo cara e coroa, Brasil ou Argentina? Não é no futebol. Na semana passada eu perguntei isso para o Jason Vieira, o economista-chefe da Infinity Asset Management. Ele escolheu a Argentina, e você? No que diz respeito à economia argentina, isso não é uma decisão, né, como o futebol, né, com certeza seria o Brasil, mas do ponto de vista da economia, a Argentina ela já desponta sinais mais claros de recuperação da economia, né? Agora, o Brasil não pode atrapalhar a Argentina? A crise política no Brasil não atrapalha? Esse é o ponto fundamental, né? A Argentina, por exemplo, tem uma expectativa de crescimento de PIB para esse ano de 2,5%, enquanto o Brasil, no máximo, né, no cenário otimista, cresce 0,5%. Porém, a Argentina é muito dependente do Brasil, né? 30% das exportações argentinas para o Brasil. Então isso impacta, obviamente. A gente costuma dizer na economia que qualquer espirro no Brasil gera uma pneumonia na Argentina. Então, obviamente, nesse ponto de vista, a Argentina tem que torcer para o Brasil dar certo na economia nesse ano para que possa, de fato, colher frutos na sua economia também. Mas, por enquanto, então, a Argentina é mais promissora do que o Brasil. Nesse momento, sim. Perfeito. Mais um, real ou dólar? Se tivesse que comprar moeda hoje, compraria real ou dólar?
O dólar ele tem uma expectativa de valor maior até o final do ano, né? Algumas expectativas apontam aí para 3,40 do dólar no final de 2017. E muito relacionado, obviamente, à crise política e econômica brasileira, que deve enfraquecer um pouco mais a nossa moeda perante o dólar. Então, nesse momento, o dólar é a bola da vez entre as duas moedas. Mesmo com o Trump sendo o dono do dólar, digamos assim? Mesmo assim, né, mesmo com o Trump, o dólar frente à moeda brasileira deve ter uma valorização ao longo de 2017. Perfeito. Por falar em Trump, o último tema do Cara e Coroa, Donald Trump ou Angela Merkel? Aqui, claro, eu queria começar pelo Acordo de Paris, né? Semana passada houve um racha aí, os Estados Unidos pularam fora do acordo por conta de uma decisão do Trump. A Merkel continua com o acordo lá na Europa. Quem você acha que está certo nessa história? Do ponto de vista da questão climática, a questão de crescimento econômico sustentado, a posição de Angela Merkel ela é mais unânime no que diz respeito ao consenso das grandes economias do mundo, né? Sabemos que o crescimento econômico é importante, mas crescimento econômico de modo a agredir o meio ambiente de maneira muito enfática, isso atrapalha o crescimento a longo prazo, né? Isso já é demonstrado por algumas economias que de tanto utilizar-se dos seus recursos naturais, hoje não consegue ter um crescimento de longo prazo. Cresce no curto prazo, mas no longo prazo fica prejudicado justamente pela má utilização dos recursos naturais e dos seus fatores de produção, de modo geral, da sua economia. Muito bem, esse foi o Cara e Coroa de hoje, com o Rodrigo Mariano, que volta amanhã para o quadro final, o último bloco das projeções econômicas aqui no Papo de Economista. A você um grande abraço e até o programa de amanhã.